Bom dia, 11 horas 35 minutos, Jornal da Câmara de final de semana entrando no ar. Val Cevalho já está aqui, a gente vai falar já com ela, a gente vai analisar os dados políticos das eleições desse ano. Além disso, a gente vai acompanhar os outros dois candidatos que faltam ser entrevistados da coligação do PT, previsão do tempo e notícias da cidade a partir de agora no Jornal da Câmara. Muito bem, Jornal da Câmara começando. Val, tem algumas coisas aqui, alguns recados para passar para o pessoal. A gente vai analisar bastante, né, o resultado das eleições. Mas antes de tudo, pessoal, a gente vai precisar da ajuda de vocês. Lembrando, eu estou aqui com o Facebook, facebook.com/tvcanjaú. Vocês podem interagir com a gente nesse programa que volta a ser especial, afinal de contas a gente está falando de eleição, mas eu preciso dar um recado para vocês, que inclusive está no Facebook. O Flávio Rogério Bianco, de 16 anos, um jovem aqui de Jaú, está internado na Santa Casa de Jaú com meningite. Ele está precisando com urgência de sangue O negativo, então precisa de doadores. E o pessoal aqui da TV, eu não entendo muito bem de sangue, o Carlinhos estava falando que é um sangue muito difícil de encontrar, né? Muito raro. Então é assim, ó, na família já encontrou doadores, só que assim, tem aquele prazo, né? A pessoa não pode doar sangue todo dia e depois, com a eliminação de plaquetas e outras coisas, acaba sobrando o não necessário do sangue. Então é o seguinte, aqui tá falando que tem que procurar o hemonúcleo. Eu não sei se a pessoa for na Santa Casa como emergência dá, mas por via das dúvidas, procure o hemonúcleo que fica lá no Amaral Carvalho, vai estar funcionando hoje. No sábado também funciona o hemonúcleo de Jaú. Então é assim, ó, procure o hemonúcleo da cidade, lá no Hospital Amaral Carvalho, e lembre bem esse nome, Flávio Rogério Bianco, porque assim, caso você não fale o nome da pessoa, vai ficar no estoque do hemonúcleo do Amaral Carvalho. Então, na hora que você chegar lá e puder fazer essa gentileza de verdade, é um favor que todo mundo... Só aqui, ó, onde eu tô vendo, mais de 38 pessoas já compartilharam esse status do Facebook. Então, você que tem esse sangue O negativo, vá até o hemonúcleo e ao chegar lá, fale que quer doar o sangue para o Flávio Rogério Bianco. Ou então é só falar, eu vim aqui para ajudar o menino lá que está com meningite, que está todo mundo sabendo, uma grande mobilização na cidade. Ó, tem aqui o horário do Hemonúcleo Regional de Jaú, que funciona de segunda a sexta das 7h30 às 4 da tarde, às quartas-feiras das 7h30 às 8 da noite e ao sábado, ó, então sábado das 7h30 às 11h30 da manhã. O telefone do Hemonúcleo é o 3602-1355, 3602-1355. Se não deu tempo de anotar, eu falo mais uma vez, o nome do garoto é Flávio Rogério Bianco, o sangue que ele está precisando é o O negativo. Aí no final do jornal eu lembro vocês de novo, vocês que não tiveram tempo de anotar o nome, lembrando da nossa audiência rotativa, né? A gente avisa de novo no final do jornal de hoje. Muito bem, mudando de assunto, a gente vai falar de esporte, a gente vai inverter hoje a ordem do jornal, afinal de contas, o seu time ganhou de virada. Nossa, maravilhoso, ganhou do Flamengo 2-1, mas o 3-2. Não é 2-1? Ó, você dormiu antes de acabar o jogo? O duro é que eu dormi, aí eu acordei e tava dizendo lá que venceu de virada. No meu notebook ainda constava 2-1, então se é 3-2 tá certo. Mas venceu, o que importa é que venceu. Ó, vamos fazer o seguinte, Mas é que o jogo importante é o de hoje, né? Vamos ver os resultados dos jogos e a classificação do Campeonato Brasileiro. Pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos venceu o Botafogo por 2-0. Santos que jogou sem Neymar.
O Cruzeiro venceu a Portuguesa por 2-0 e a Ponte Preta venceu o Náutico por 2-1. Figueirense venceu o Atlético Goianiense por 3-1. E o Fluminense abriu uma vantagem de 9 pontos sobre o vice-líder, o Atlético Mineiro. O Fluminense conseguiu abrir toda essa vantagem porque venceu o Bahia por 2-0. O São Paulo venceu o jogo da morte contra o Vasco, 2-0 para o São Paulo, que venceu o Vasco em São Januário. O Corinthians empurrou ainda mais o Flamengo para a zona do rebaixamento. O Flamengo está a poucos pontos da zona da degola. 3-2 para o Corinthians de virada. O Internacional venceu o Atlético Mineiro por 3-0. Completam a rodada hoje, Palmeiras e Coritiba, lembrando que o jogo do Palmeiras vai ser na Fonte Luminosa, aqui em Araraquara. E o Sport recebe o Grêmio às 9 da noite. Após esses jogos, a classificação do campeonato está assim. Fluminense tem 65 pontos e é o líder. O Atlético Mineiro tem 56 pontos. O Grêmio vem na terceira colocação com 53. O Vasco é o quarto com 50 pontos. Colado no Vasco vem o São Paulo com 49. O Inter tem 45 e o Corinthians 42. O Corinthians pretende chegar aos 45 pontos e a partir daí apenas se concentrar para o Mundial. O Botafogo tem 40 pontos, o Cruzeiro 39 e o Santos é o 10º colocado com 38. Virando a tabela, Náutico e Ponte Preta tem 37, Portuguesa 36, Flamengo e Bahia 35 pontos, o Coritiba tem 32. O Sport tem 27 pontos e o Palmeiras 26. Lembrando que Coritiba e Palmeiras se enfrentam hoje. O Palmeiras não sai da zona do rebaixamento caso vença o Coritiba, mas o Coritiba fica mais próximo da zona do rebaixamento. Figueirense tem 25 e o Atlético Goianiense, já rebaixado, 20 pontos. No jogo de hoje eu não vou dormir. Viu? O Cláudio cortou aí na gravação do off. O Cláudio tá virando a casaca, o Cláudio corintiano. Não, só porque eu falei que os palmeirenses que quiserem ver o time dar um vexame e ainda, mais uma vez, além de ser massacrado, vai mais uma vez reforçar o rebaixamento definitivo para a Série B do Brasileirão. Tem vários jovens. Aliás, o Éder, eu sei que vai assistir o jogo lá. O Marcos Cipolla vai assistir o jogo lá. Ainda bem que amanhã é feriado, né? Porque senão não iam ter cara de vir aqui amanhã. E você estará torcendo Hoje eu não vou dormir, hoje eu vou assistir esse jogo. A título de curiosidade, eu vou contar uma história que é verdade pra vocês. A Val Cevalho nasceu em Curitiba, torce pro Curitiba desde quando nasceu, não é isso? Rodrigo, eu não nasci em Curitiba, mas eu sou do Paraná, uma cidade bem próxima. Verdade. Então, não tem outra. Não é porque o Palmeiras vai cair hoje que eu não vou que eu vou torcer pro Curitiba, entendeu? Depois que eu falo que toda brincadeira tem um fundo de verdade. Tem um fundo de verdade. Esse tá mais do que nunca. Bom, aí, além de tudo, o Palmeiras vai enfrentar a chuva hoje à noite. O jogo já vai estar mais difícil para os dois times, claro, por causa da chuva. E a chuva, conforme eu disse, vinha no final de semana, que é feriado prolongado, porque em Jaú só chove de final de semana no feriado prolongado. Isso, inclusive, vai estragar o passeio da família Catarino, que vai pro sítio. Poxa, passar o feriado vida. No sítio. A família Catarino vão ficar jogando bingo no coberto, porque... Que delícia. Não é verdade? Chove fora, pinga dentro. Pinga dentro. Exatamente. O Cláudio tá falando que vai estar cheio de sapo. Não vou nem comentar. Diego, cuidado pra não beijar o sapo e virar princesa, hein? Né? Não vou nem comentar. Vamos ver a previsão do tempo, como é que vai ficar. Nesta quarta-feira, uma frente fria já começou a provocar mudanças no tempo no estado de São Paulo. E é justamente esta frente fria que vai levar chuva para o sudeste durante o feriadão. Quinta-feira de alerta em todo o estado paulista. Predomínio de céu nublado, chuva e temperatura que ao longo do dia vai diminuindo, até mesmo na capital. A sensação será de abafamento entre o Triângulo de Minas, o sul do estado mineiro e o Rio de Janeiro. O sol até aparece, mas à medida que esta frente fria se aproxima, que ela vai avançando pelo estado de São Paulo, as nuvens ficam mais carregadas e as pancadas de chuva podem ser de forte intensidade entre a tarde e a noite. Na região metropolitana de Belo Horizonte, o sol continua predominando e há condições para alguma chuva, mas só à noite. No Espírito Santo e nas áreas ao norte de Minas, o ar continua seco e, por enquanto, o predomínio ainda será de sol. A temperatura mínima prevista
Como mostra o mapa de temperatura, é de 15 graus em São Paulo e de 18 na capital mineira. Máxima chegando aos 31 graus em Vitória e aos 32 na cidade do Rio de Janeiro. Durante a sexta-feira, feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, a frente fria alcança o Espírito Santo e deixa o tempo bastante instável pela região sudeste. Previsão de um dia nublado com chuva e temperatura baixa em muitas áreas do estado de São Paulo, pelo sul de Minas e também no Rio de Janeiro. Volta a chover em Vitória e em todo o Espírito Santo. Durante o sábado, o céu fica nublado em todo o litoral da região sudeste, com chuva e temperatura baixa. Também há condições para a chuva a qualquer hora do dia nas capitais Vitória, Rio de Janeiro e também na região metropolitana de Belo Horizonte. O tempo continua fechado na capital paulista, onde os termômetros não sobem muito ao longo do dia e há condições para chuva leve. Muito bem, tá aí a previsão do tempo, Diego. Sábado já não vai chover, só vai fazer frio. Ou seja, preparem novamente os edredons e tudo mais. Antes da gente ir pro intervalo rápido... Ô Beto, vamos fazer o seguinte, vamos sem intervalo mesmo? Eu só queria mandar um abraço, um beijo, na verdade, para dona Maria Malvez, mãe da Mari, nunca sei como eu chamo ela, Mary ou Mari, mas é a Mari Malvez. Dona Maria, a Mari falou ontem para mim, à noite no Facebook, que a senhora assistiu a gente domingo, boa parte da noite, né? Então, muito obrigado pela audiência da senhora e de todo mundo que assistiu a gente. Um beijo para a senhora e continue assistindo a gente. Risada a senhora vai dar sempre. E a informação precisa também, a gente vai passar sempre que é nosso objetivo, né, Val? Antes da gente começar a falar de gráficos, vamos matar então o assunto dos vereadores do PT. A gente vai ver agora o Márcio, que é um dos vereadores, pela lista dos 10, o 9º mais votado da coligação liderada pelo PT. Mas já faz tempo, Potunduva não tinha representante, agora você desponta lá como uma liderança política e é um distrito muito populoso. Você já parou para pensar que tem muita gente olhando e botando esperanças em você? Sim, certamente. Potunduva é grande mesmo e a gente vem com uma nova esperança para aquele povo e a gente tem certeza de que está no caminho certo, de que junto com o Rafael a gente vai fazer um trabalho muito bonito para aquele povo que tanto merece. Eu tenho certeza também que, assim como Potunduva, muitos bairros de Jaú precisam de um bom prefeito, de um bom governo, e nós vamos legislar para todos eles. Tá? Eu quero esclarecer também com você assim, uma questão que me fala ao coração, e dizer para toda a população que esse projeto ele partiu primeiramente no coração de Deus. Tá? Eu sou evangélico, foi na igreja que Deus falou, usou o irmão para falar, o profeta para falar. A gente assumiu e de coração lutou muito, porque se está no coração de Deus, não há o que tirar. Eu tinha toda certeza que essa vitória viria. Como Potunduva é um distrito com uma população importante, um número significativo de pessoas, você já parou para pensar que essas pessoas estarão olhando e até pressionando, de certa forma, o seu trabalho? Você está preparado para lidar com essa pressão? Não, sim, eu acredito que todo candidato que coloca o seu nome à disposição, né, ele tem que estar preparado porque há de vir pela frente. E a gente pensou, refletiu bastante, sentou com a família e a gente se organizou e a gente tem certeza assim, de que está preparado para lutar bastante mesmo. Muito bem, tá aí o Márcio Cesarino, é representante do distrito de Potunduva e agora o vereador, na lista das coligações do PT, é o Charles Sartori. Vamos ver o professor Charles Sartori, então. Charles, você não é uma figura muito conhecida na política, muito embora você sempre tivesse trabalhado nos bastidores, não é? É isso mesmo, Vera. O professor Charles Sartori, assim, no cenário público, né, não era muito conhecido, mas sim nos bastidores dessa aliança PT-PMDB, uma aliança vencedora, onde coloquei meu nome também para agregar mais valor a essa frente, a essa coalizão. Agora, eleito vereador, existe algum projeto que você já tenha em mente, que você tenha elaborado, que você queira de imediato lutar para implantar, Charles? Sim, os projetos são ajudar o nosso novo prefeito, Rafael, a retomar as praças esportivas, a fazer
ter uma atenção voltada à questão de animais abandonados na cidade, animais maltratados. O canil municipal e a APAJ precisam de atenção. Tá? Então isso é um projeto que o setor público tem a obrigação de intervir urgentemente. Tá aí o Charles Sartori, vereador, então, que é do PMDB, né, mas da coligação liderada pelo PT. Bom, como a gente... Acabei de falar em transparência aqui, né? A gente tô com o Facebook aqui, todo mundo sabe, quando eu tô com o computador, o Facebook tá aqui. Vamos lá, Luiz Carlos Garcia diz o seguinte no mural da TV Câmara. Ontem à noite fiquei sabendo que o vereador mais votado no último dia 7 esteve reunido com os 7 vereadores eleitos pela oposição. Pelo que eu fiquei sabendo, seria sobre a eleição da presidência da Câmara para os 2 primeiros anos. Aí ele usa a expressão barbudinho, fique esperto que já estão puxando o seu tapete e você pode ter problemas na eleição da Câmara. O que eu posso dizer sobre isso é o seguinte, claro que os 17 vereadores eleitos, boa parte deles tem o desejo de ser presidente da Câmara, né? Nada mais justo. Aí as conversações começam, as articulações começam, porque do mesmo jeito que eles fizeram 3 meses de campanha para vereador, eles vão ter um tempo, e tem obrigatoriamente, que fazer esse meio campo para tentar conseguir a presidência da Câmara, isso nada mais do que normal, né? Mas é assim, presidência da Câmara acontece o seguinte, o cara dorme presidente dia 31 e dia 1º ele acorda nem como 5º secretário, geralmente, né, Val? Olha, e muitos nomes vão surgir, né, até o dia 1º. Eu já ouvi falar outra coisa, já ouvi isso daí também. Via de regra, o primeiro presidente vai ser o Frederico, né, que é o mais votado, e depois aí ele que preside a primeira sessão, depois tem a votação. Eu já ouvi dizer que o presidente é o Vanucci, do PT. Então, mas eu acredito também que, assim, da mesma forma como o Frederico ou o Vanucci vão dormir presidentes aí, podem não ser de fato. Vai depender realmente do que vai se ter de acordo. Pela lógica aí, seria o Frederico, eu não sei nem se ele teria tempo suficiente para estar presidindo. É que para ser, por ser conta presidente, da profissão dele, exatamente, né? Ele tem que abrir mão dos cargos, das funções dele, né? Ele tem que parar de advogar, ele teria que parar de dar aula nas universidades que ele dá aula. Aí tem que... Nesse ponto eu acho que seria muito difícil. Na ponta do lápis é o que é mais interessante. Não deve ser muito interessante. Agora, é claro que para o PT, da mesma forma como eles fizeram toda essa campanha aí para se ter a maioria na Câmara, que de fato eles têm 10, pelo menos para maioria simples, 10 vereadores. Então, fatalmente, assim, muito possivelmente, a presidência vai acabar, acredito eu, que sendo com o Vanucci, né? A menos que haja uma grande articulação para tirarem essa presidência do PT, o que eu acredito que não vai acontecer. É aquele negócio, o cara dorme presidente, acorda vereador. Essa certeza a gente vai ter no dia 1º, às 4, 5 horas da tarde. Exatamente. Ô Val, a gente prometeu ontem, vereadores a gente vai mostrar a partir de segunda-feira, né, por regiões da cidade e tudo mais, como é que foi a votação dos vereadores dos 17, né? Dos 17. Isso. Dos 17 vereadores. Só para constar, Rodrigo, nesses gráficos que nós vamos mostrar hoje de prefeito, a gente não tem os votos da Sheila nos gráficos, porque os votos delas foram considerados nulos, já que ela renunciou. No entanto, nessa relação que a gente tem, apareceu, né, a votação dela. Ela fez 26 votos, 26 sessões. Olha aí, tá vendo? Mesmo sem aparecer na televisão, ela teve 26 votos. Mesmo com a renúncia, ainda apareceram 26 votos que foram considerados votos nulos, né, por conta da renúncia. Vamos lá. Vamos primeiro para o gráfico 1? O gráfico 1 é o gráfico geral. Esse daí, olha, a gente, na regra geral, ficou o Rafael Agostini em primeiro lugar, né, o Oswaldo Franceschi em segundo, terceiro o Cacá, o Carlos Ramos em quarto, Zuca, quinto, Lauro. Apenas em 23 sessões, o Carlos Ramos ficou em segundo lugar, ocupando o lugar que na maioria apareceu o Oswaldo. E em apenas 8 sessões, o Zuca total geral ficou em segundo lugar. Você pode vir aí aqui, é o total geral. Da eleição como um todo, né? Isso. Terminamos a eleição com 59%, esse vermelhinho que é o Rafael Agostini, 18% verde o Oswaldo Franceschi, 12% Carlos Ramos, 10% Zuca e 1% o Lauro. Esse daí é um gráfico que a gente já mostrou. São 255 sessões,
No entanto, são 2 sessões agregadas, então nós temos aí 253 urnas. Ô Val, eu vou aproveitar, ó, você pôs aqui 2 urnas agregadas. O que é isso talvez seja exatamente o que eu vou colocar já. No título de eleitor da pessoa é essa urna, no caso, a seção 254. Só que como normalmente são poucos votos, a pessoa vota na mesma urna, no caso aí, quem tinha no título a seção 254 votou na urna 201, que é da seção 201. E quem tinha no título a seção 255 votou na urna 202, a seção 202. Sabe por quê? Ontem à noite eu vi no Facebook alguém questionando alguma coisa mais ou menos assim, ó. A sessão que a pessoa vota tinha 2 pessoas. Então, a lei garante o segredo, né, o sigilo do voto. Aí o cara fez uma questão pontual. Vamos supor, só nós dois votamos nessa urna. Se você não vai, vocês vão saber em quem eu votei. Sim. Né? E ele estava questionando isso. Por isso então, que eu cheguei a perguntar... muito pequenas. Isso, por isso que eu cheguei a perguntar se isso aqui pode ser que seja isso. Se eu não me engano, a sessão 254 tinham 8... eleitores e a 255, 2. Isso, ou isso uma das aí, duas essa coisas. última isso, tem sessões menos... pequenas você acabou aí agrupando com outras maiores. Para não dar esse tipo de problema, então. Isso. Então tá respondido eu não lembro quem é que foi que fez essa pergunta, essa colocação, mas tá respondido. Então é porque vota em outra urna, não tem como saber da onde veio o voto. Exato. Porque senão, né, já pensou? Você não vai votar, todo mundo fica sabendo quem eu já votei. Não é foto, e para quem eu votei é segredo, hein? Ninguém sabe para quem eu votei. Não, nem para quem eu votei também. Muito bem, Bom, então aqui está o total é o geral. Tá. Isso. A gente vai ver que nos demais não vai alterar muita coisa, né? Porque afinal o Rafael ganhou... a maioria absoluta, exatamente. Esmagadora, né? Vamos lá para o gráfico 2, Vamos ver então. O 2 aí, Beto? Tá aí. Olha, esse gráfico 2, ele é de Jardim América, Jardim Alvorada, Novo Horizonte e Jardim São Francisco. São 4 escolas nesses locais. Nesse daí a gente vê que o Cacai permaneceu aí mais ou menos com os 14. Quem teve uma votação menor foi o Zuca, né, dos 12% mais ou menos que ele oscilou. Aí ele caiu para 8%. E o Rafael também praticamente permaneceu. Então a gente vê mais ou menos assim que os votos do Zuca ficaram aí um pouquinho com o Rafael, um pouquinho até com o Carlos Ramos, né? Essa aqui é aquela região lá do alto da cidade, né? Isso, Jardim América, Alvorada, Novo Horizonte e São Francisco. Tá Você vê também que não teve grande oscilação, né? Apenas o Zuca que teve uma pequena queda aí. Aí já o outro gráfico, o gráfico 3... Vamos lá, pro 3, Beto. Também não muda muita coisa, olha, mas a gente tem aí o Sani, o Conde do Pinhal e o Jardim Nova Jaú, né? Já o outro lado da cidade. Nesse aí, ó, o Rafael, ele já ficou com 69%, a gente vê que o Oswaldo, ele praticamente permaneceu nos demais gráficos com esse 17%. Quem teve uma queda acentuada de votos aí foi o Zuca e foi o próprio Carlos Ramos, né? Então, e a gente percebe que os votos do Zuca e do Carlos Ramos, não sei se exatamente isso, mas na proporcionalidade, foram justamente para o Rafael. Sim. Então, essa parte lá de cima da cidade, isso, então Nova Jaú e Conde do Pinhal, certo. Vamos ver no 4 então agora, Beto. Local 3 aí, ó. Aí Nós gente temos vai... Jardim Regina, Vila Netinho e Jardim Brasília. Tá. Nesses aí, né... É ali na região da fundação aí, pro pessoal se localizar. Aí você percebe que quando o Zuca e o Cacai, o Oswaldo ele praticamente se mantém aí 17, 18, quando o Zuca e o Cacai, eles aumentam a votação, cai a do Rafael. Que a gente até achou que fosse, de repente, acontecer o contrário, né? Mas pelo menos nesses gráficos dessas localidades acabou acontecendo isso. Então, os outros você vai ver que também não vai ter muita mudança. Vamos lá para o gráfico 5 agora, que é o local 4. Ó, esse local já é o centrão da cidade mesmo. Ó, centro... Esses são aqueles considerados votos de centro? Isso, o tido como mais tradicional da cidade. O mais tradicional. Ó, é a Escola Caetano, Saint-Exupéry, o Domingos de Magalhães, que é centro também, a ETS Joaquim Ferreira do Amaral, que é a industrial, o Jardim São Benito, Nicolau, nós temos também a Chácara Brasileira, o Lopes Rodrigues, né, centro, Major Prado e Pádua Salles, que é onde se concentram aí, né, os maiores colégios, 24 mil votos. Nesse aí você percebe a mesma coisa, ó. Quando o Zuca e o Cacai, eles conseguiram uma votação maior, o Rafael, ele se mantém menos de 60%, né? Uma pequena diferença. E o Dr. Oswaldo, praticamente, ele se mantém aí com 17, 18%.
Isso Certo. vai estar praticamente na cidade toda. Vamos para o gráfico 6. Aí, olha, e você vê que o Rafael ele já foi para 63% e houve uma queda do Zuca, que é o Jardim Pedro Meto, Orlando Meto e o Jorge Atala. Aí um colégio nessa região de 8.293 votos, mas aí houve uma queda do Zuca, que então praticamente proporcionalmente foi para o Rafael. Depois nós temos o outro gráfico. Neste aqui, olha, aí você tem, aqui é o Pouso Alegre. O Pouso Alegre, nesse local, o Oswaldo teve um pouquinho mais de votos e o Rafael, ele permaneceu aí na faixa de 58%. Mas daí perde Zuca e perde Cacai, né? O Cacai que estava aí oscilando 12, 13, aqui fica com 10. O Zuca. O Zuca. Isso. O Cacai, que estava oscilando entre 12 e 13, aqui caiu para 11. O Zuca aqui mas você manteve percebe os que 10. são poucos votos, não são 404 Sim, são 404 votos. que não muda no universo. Mas é a região, é o distrito, o bairro de Pouso Alegre. Depois a gente tem mais um, que olha, aqui é o distrito de Potunduva. É onde o Oswaldo, junto aí, né, com Pouso Alegre, mas aqui já é um colégio de 5.335 eleitores. Aqui o Oswaldo, apesar de ter ficado em segundo, e é o local que ele mais conseguiu a votação ainda, né, 21%. O Carlos Ramos teve pouca penetração nesse local e, no caso, o Rafael Agostinho, 63%. Ó, até onde eu analisando, Val, porque até falar pro pessoal de casa, eu não tinha visto ainda esse gráfico, né? Então é assim, se estivesse em casa, ouvindo você falar e analisando isso junto com você, o Rafael aqui é o segundo lugar que ele teve o maior índice de porcentagem, né? 63%. Vai ter um lugar com 64%. Tá. E aí, ó, eu chego à conclusão seguinte, o Oswaldo tem, digamos, as raízes no distrito. Distrito, né? isso. Todo mundo sabe, todo mundo viu o quanto ele deixou o distrito de lado. Durante a administração. E mesmo assim, a parte dos 5 mil eleitores acabou acreditando nele, porque são Por outro lado, você vê que a expectativa, o que a gente falava, que o Zuca, ele foi subprefeito em Potunduva, vai lá do Frei Galvão, então que haveria uma tendência do Zuca ser forte em Potunduva, né? E não foi. O Oswaldo ainda permaneceu até acima da votação que ele teve no centro. Mesmo assim, ó, sendo o reduto, digamos assim, do Zuca e o Oswaldo tendo uma história de vida com o distrito, né, a população, o pessoal do distrito deu a resposta na urna, né? Porque tá aqui, ó, 63% para o Rafael Agostinho. Então não tem nem muito o que falar. Essa é uma votação assim que as pessoas, que falava-se muito que o Rafael estava bem em Potunduva, mas eu particularmente não acreditava que fosse tanto assim, porque nesse local eu achei que o Zuca fosse ter uma votação melhor. Lembrando que foi o distrito de Potunduva que mudou o resultado da eleição em 2008, né? Pro lado do Oswaldo. O Rafael vinha ganhando a eleição, já tinham até declarado a vitória do Rafael, mas daí a hora que foi abrir a urna do distrito mudou e deu aquela diferença porque de 282. Na eleição de 2008, a eleição não foi tão rápida como foi esse ano e as urnas do distrito foram uma das últimas, né, a cair no sistema. Certo. Então aqui é Potunduva, vamos para mais um. Aí, Beto. Esse aqui, lá na Vila Ribeiro. Também, mas olha, é uma nova urna, que são apenas 63 eleitores, né, que votaram lá na Daltira de Toledo Castro. Aí você percebe também, olha, na Vila Ribeiro, pelo menos nessa urna, o Carlos Ramos, ele teve... voto. Apenas 2%, o Zuca também, e ficou mesmo, né, essa polarização de Oswaldo, apesar de 29%, e o Rafael com 65%. Embora sejam apenas 63 eleitores, né? Não é um universo grande, mas dá uma amostragem, né? Isso. Vamos pro próximo aí, Beto? Aí. O próximo aqui é Jardim Carolina e Jardim São José, 3.126 eleitores. Vamos ver para quem os amigos do Diego votaram lá. Olha, aí você percebe que os locais onde olha, aqui você vê onde o Oswaldo, acredito que teve a menor votação. 15%. Eu acho que foi nesse lugar assim o mais sentido mesmo, que houve uma redução do Oswaldo para o Rafael e do Zuca, e dos outros dois também, né? Todos eles tiveram uma pequena redução aqui em prol do Rafael Agostinho. Tá certo. Vamos pro próximo mais aí? Aí a gente não muda tanto. Ó, aqui
Nós estamos no Jardim Sanzovo, Vila Nova e Vila Nova Jaú. Para quem não tem muita noção de localização na cidade, aqui ó, é resumidamente aquela parte lá do Jardim Estádio, ali perto do Campo do 15, né? Caetano Perlatti, ali para baixo do Campo do 15. O Túlio, todo mundo sabe. Maior colégio eleitoral. Onde fica o maior colégio eleitoral da cidade, onde eu voto, por exemplo, onde o Beto também vota. E Alvarini é lá no Jardim Sanzovo, que é na parte de trás da pista ali, para quem vai para o Caiçara, lá no Jardim Santa Helena, naquela região. 9.203 eleitores, aí você tem 58% do Rafael, 17% aqui o Oswaldo se manteve na média geral, o Zuca com 10 e o Cacai com 14, que foi mais ou menos isso que deu, né, na amostragem geral da cidade. Lembrando que o Cacai, né, dessa região, né, o Cacai é nascido, morava ali naquela região até um tempo atrás, 14% dos votos. Esse é o gráfico que mostra a média geral também, né, que decidido aí praticamente onde consta o maior colégio eleitoral. Maior colégio eleitoral da cidade. Vamos para o próximo mais aí? Esse é desde a outra eleição nós tivemos também a votação do CR, o Centro de Ressocialização. 52 pessoas que estão detidas lá votaram. Nesse local não houve votos nem para o Cacai, nem para o professor Lauro. Aliás, foi a única urna em que o Cacai não pontuou. No entanto, 15% para o Oswaldo Franceschi e 83% para Rafael Agostini. É uma única urna, né? Apenas 52 eleitores, mas mostrou aí, né, a grande maioria mesmo do Rafael. Bem grande a maioria, a aceitação do pessoal do CR com o candidato Rafael Agostini, 83-15. Muito bem, eu acho que ficou bem explicado, né? Eu quero dizer mais algumas coisas referentes a esse gráfico aí. Olha, nós temos o Rafael Agostini, em 113 urnas, ele conseguiu uma votação acima de 50% a mais que a soma do Cacai, do Lauro, do Oswaldo e do Zuca. Apenas em 14 urnas, somando os votos do Cacai, do Lauro, do Oswaldo e do Zuca, o Rafael Agostini não conseguiu uma soma acima de 50%. Não conseguiu, acima de 50% não conseguiu ultrapassar a somatória desses candidatos. Uma coisa que eu prestei atenção no dia da eleição, enquanto a gente estava aqui passando urnas e dados, a urna em que o Rafael fez menos voto não é a urna em que o Oswaldo fez mais voto. Entendeu? Então, vou tentar explicar de novo. O lugar onde o Rafael foi menos votado não chegou nem perto do lugar onde o Oswaldo foi mais votado, ou seja, a diferença é escabrosa do começo ao fim. Olha, você tem... E o Oswaldo ganhou em uma urna só, salvo engano, não foi isso, do Rafael? Não, o Rafael ganhou em todas as urnas. Todas as urnas. Em todas elas, apenas em 14 urnas, ele não conseguiu somar todos os votos válidos dos demais. E em 113 urnas, ele conseguiu uma votação 50% acima da soma de todos eles juntos. E sendo que em 37 dessas urnas, ele teve uma somatória acima de 100%. Quer dizer, juntando os votos do Carlos Ramos, do Zuca, do professor Lauro e do Oswaldo, juntando isso, não deu juntou tudo isso aí, multiplica para dar os votos do Rafael. Então houve sim, foi expressivo. Mais algum dado aí? Não. Bom, só lembrando. Só falando também, numa das urnas, a urna 246, que o Rafael teve 210%, foi uma das urnas do Sani. No Sani. 210%. Nossa, ele teve acima, mais que o dobro, né, dos demais. É muita coisa. Mais uma vez, parabéns ao Rafael, né, que fez uma campanha, como ele mesmo dizia, limpa, né, sem ofender ninguém. Parabéns a ele, a gente viu aí hoje através dos dados, aliás, parabéns, Val, por tudo isso, créditos sejam dados. A gente viu que não mudou muita coisa, todo esse sistema, desde o dia da apuração, aquilo que a gente estava passando aqui para vocês, né, quando era do Divulga Candi, a gente falava, mas toda a parte de recolhimento de dados, colocar isso no computador, montar esses gráficos, passar essas informações aí, que parece, quem liga para isso? Liga, vocês não têm ideia de quanta gente, até você de casa gosta, né, de saber urna por urna, como é que foi na sua região.
Tudo isso foi desenvolvido, foi feito aqui pela Val Cevalho. E o muito interessante... Parabéns, viu, Val? Obrigada, Rodrigo. Mas o muito interessante... Parabéns de novo, viu, Val? Obrigada, não gosto quando Rodrigo. elogio, o nego muda de assunto e fica com vergonha. Eu já não gosto muito de elogio. Mas assim, o interessante mesmo, a semana que vem, que a gente vai trazer os votos dos vereadores, que a gente vai ver a grande diferença. Por exemplo, teve candidato que em várias urnas ele teve um voto só. Chegou, de repente, numa urna, ele estourou com 15. Então, aí você vai realmente perceber, os vereadores, eles são votos mais localizados. Ó, tá Isso a gente vendo? vai ver a partir da semana que vem. Semana que vem vale a pena acompanhar a Val aí através desse programinha. Eu não sei patenteava esse programa, eu ganhava dinheiro. Não dá. Não dá, corre atrás. Tá bom. Semana que vem a gente vai mostrar para vocês, então, como é que foi a eleição na cidade dos 17 vereadores eleitos, né? Por região, por urna, por bairro. E você, vereador, que não teve ainda acesso a isso, é só acompanhar o Jornal da Câmara a partir da semana que vem. Antes da gente encerrar, já que a gente encerrou os 10 vereadores da coligação do PT, a semana que vem a gente vai conversar com os 7 vereadores, né? Que foram reeleitos. Reeleitos não, tem novos, né? Foram 6 reeleitos e mais o do SUS. O Paulo Fábio do SUS. A gente vai conversar com ele também e com os 6 que foram reeleitos. Antes da gente encerrar o jornal, a gente vai ver agora o Rafael finalizando a entrevista coletiva dele, agradecendo novamente o apoio dos partidos, agradecendo os vereadores. E vamos ver, depois a gente conversa mais um pouco. Quero aproveitar a oportunidade aqui para saudar os nossos vereadores eleitos que chegaram aqui depois. João Carlos Toledo, meu querido, parabéns, um abraço. Márcio Cesarino, que também está aqui com a gente. Satisfação nossa, Distrito de Potunduva, voltando a ter um representante. Isso é muito importante, porque a gente percebe que o Distrito de Potunduva obteve 2 vitórias nesse turno. A primeira vitória foi ter escolhido uma administração que ofereceu propostas viáveis de serem executadas lá também, porque nós não assumimos nenhum compromisso fora do que era possível ser feito. Tudo dentro da margem de receitas disponíveis que a gente vai ter. Então, a mudança na administração para o Distrito de Potunduva foi a primeira vitória. A segunda vitória foi a eleição do Márcio Cesarino, que foi acho que era um grito que estava entalado na garganta do morador de Potunduva desde que o Zé Gato saiu da Câmara. E eu quero parabenizar, em nome do Márcio, todos os moradores do distrito que voltaram de forma legítima, digna e muito positiva a ter o seu representante no Legislativo jauense. E agradecer vocês pela atenção, aos presidentes dos partidos que estão com a gente aqui, tá? Agradecer ao Pinho, agradecer ao Jorge, representando o PP, ao Paulo Mata, representando o PST, o Griso, o Fernando Frederico, o Charles, o Léo, todo mundo, a nossa única representante na Câmara Municipal. Isso também é um motivo de orgulho para a gente, porque as mulheres há muito tempo não tinham representação na Câmara. Quero dar o meu abraço no meu companheiro Vanucci, presidente do PT, que de forma muito justa e merecida também realizou o seu sonho, o seu projeto político. Saudar o Nandinho Barbieri, que também batalhou muito por isso, de forma merecida, o Fernandão. Cadê o Lucas Flores? Está aí? O Lucas Flores também. Sei que eu estou... O Gilberto chegou depois, eu também esqueci do Gilberto. Gilberto, nosso grande companheiro, que esteve com a gente desde a eleição de 2008, esteve com a gente na eleição de deputado em 2010. E dizer que eu fico muito feliz em saber que aqueles que persistiram, que acreditaram, que lutaram e que não aceitaram uma vez que não deu certo, estão todos hoje vitoriosos, assim como eu. Nós perdemos as últimas eleições, mas acreditamos, insistimos, fomos persistentes e corremos atrás dos nossos objetivos. O João Toledo, a mesma coisa, uma vitória da perseverança, da outra vez bateu na trave também. O Nandinho Barbieri, dessa vez, deixou de ser o vereador da trave
que agora a bola entrou. O Fernandão bateu na trave da outra vez, dessa vez chegou. O Vanucci já tinha batido na trave por 12 votos, dessa vez chegou, né? O Charles, você está escondido demais, né? Põe a cabeça para frente aí para eu dar uma... Esse aqui foi o comandante da coligação PMDB-PDT. Dizer que eu estou muito feliz, muito orgulhoso de ter você do nosso lado. Você é merecedor disso pelo seu trabalho, uma liderança jovem do PMDB. O Charles também teve, quero aqui fazer justiça, viu, Cid? Reconhecer que ele teve uma atuação decisiva na construção dessa aliança, que foi uma aliança vitoriosa. O deputado Milton Monte diz para mim que eleição também se ganha com voto. Também se ganha com voto. E muitas vezes o resultado das urnas ele é reflexo de todo um trabalho de costura política que foi feito, de todo um trabalho de conversa, de entendimento. E esse entendimento eu quero aqui publicamente fazer o meu reconhecimento, que você teve uma atuação decisiva para que essa aliança fosse consolidada. Eu sei o quanto você lutou para que hoje o prefeito fosse do PT, o vice fosse do PMDB, e que nós hoje pudéssemos estar aqui comemorando, agradecendo a população por uma vitória com apoio de 12 partidos. Então esse trabalho de bastidores é um trabalho essencial também. Fiz questão de deixar por último para fazer o meu agradecimento mais do que especial para a nova primeira-dama Raquel. Em nome dela, agradecer aos meus familiares, que meu pai também está aqui, e sem o apoio deles não teria sido possível a gente chegar até aqui. Bom, então é isso. Um grande abraço para vocês e a gente está à disposição. Tá aí então, Rafael Agostini, junto com os líderes de partidos, presidentes de partidos, os candidatos eleitos. A gente já mostrou para você uma primeira entrevista com os 10. Não na próxima semana, que a próxima semana a gente vai dar dados, né? Dados que ninguém deu, a gente está mostrando tudo de uma maneira que você entenda e que ninguém fez. A semana que vem a gente vai falar sobre os vereadores e na semana seguinte a gente vai bater um papo com os 17 vereadores. A Val está preparando uma conversa com os candidatos que foram derrotados nas eleições. A Vera Almeida vai estar aqui a semana que vem analisando também, junto com a Val, o cenário dos vereadores, né? A Vera entende bem disso aí, da Câmara também. Semana que vem a gente vai continuar falando sobre o resultado das eleições. Lembrando a você, e eu garanto que isso aqui a Val assina embaixo também, vamos lembrar mais uma vez, Flávio Rogério Bianco, de 16 anos, está precisando de sangue O negativo. Então você que sabe a sua tipagem sanguínea, se não souber, aproveita, vai lá no Hemonúcleo, já fica sabendo do seu tipo de sangue. E já faz a doação também. Exatamente, se puder ajudar ele vai ser ótimo, se não puder ajudá-lo, vai poder ajudar outras pessoas. Mas vale o seguinte, você precisa chegar no Hemonúcleo e falar que você está lá para doar para o Flávio Rogério Bianco, ou que você está doando para o menino que está com meningite internado na Santa Casa. Está toda a cidade, boa parte da cidade mobilizada, para conseguir ajudar, para tentar salvar o Flávio Rogério Bianco. Então lembre do nome, o garoto de 16 anos que está na UTI da Santa Casa precisando do sangue O negativo. E é importante mesmo, porque quem tem o sangue tipo O negativo só pode receber sangue tipo O negativo. E é um sangue realmente raro. O O positivo, por exemplo, também é um sangue difícil. Há uma dificuldade para se conseguir esse sangue, mas o O negativo ele é ainda mais raro. Então, se alguém realmente tem esse tipo sanguíneo, que vá até o Hemonúcleo, porque com certeza vai estar salvando uma vida. Tá bom. O meu sangue é aquele que doa para todo mundo. O positivo, o meu também. Que pode doar para todo mundo. Muito bem, essa edição do Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Val, mais uma vez, parabéns, obrigado. Obrigada. A gente se encontra na segunda-feira, porque amanhã é feriado, ou seja, a reprise do jornal vocês vão ver durante o final de semana, então a gente se encontra na segunda-feira, 11h30 da manhã. E na Câmara do Beto a gente encerra essa edição. Um bom feriado, um bom final de semana para você, cuide-se bem e a gente se encontra segunda. Tchau!